Esses homens choram amargamente porque Estevão faleceu. É interessante notar isso. Tem alguns discursos, irmãos, que eu não sei o que acontece com o meio evangélico. Parece que as pessoas, elas criam estereótipos que não estão presentes na Bíblia. Por exemplo, quando eu vou em velórios, eu ouço as pessoas falando assim, os pastores falando assim, hoje é um dia de alegria. Ah, é? Tem um caixão aqui? Não, é um dia de alegria porque hoje o servo do Senhor foi para o céu. Hoje não podemos chorar, hoje é dia de festa, hoje é um dia festivo. Irmãos, não é. Tudo bem que a pessoa foi para o céu, glória a Deus, mas a festa é lá. A festa não é aqui. Não existe na Bíblia nenhum caso, de alguém crente, piedoso ter morrido e a igreja ter festejado. Não existe. Sempre que morre alguém piedoso, crente na Bíblia, o que existe é choro, lamento e dor. É isso que existe. Então essa história que a gente vê nos velórios por aí, hoje não podemos chorar, temos que nos alegrar, hoje não é dia de tristeza, é o contrário. Na Bíblia é o oposto. Quando o crente morre é dia de tristeza, sim. É dia de tristeza, dia de luto, dia de choro, dia de dor. A festa é no céu. Nós não estamos no céu ainda, nós estamos aqui nesse vale de lágrimas, neste mundo difícil. E aqui nós podemos chorar e a Bíblia mostra. Às vezes alguns pastores fazem até você se sentir culpado. Você está lá chorando, você se sente culpado, porque está chorando como se isso fosse errado. Dizendo, você não tem fé que ele está no céu? Não, claro que eu sei que ele está no céu. O problema é que há uma perda aqui. O meu irmão morreu, o meu parente crente morreu. É um dia de perda e de dor, ele padeceu a morte e não está mais comigo, estou separado dele. É claro que eu vou chorar e devemos chorar. Aqui o texto fala que os homens que choraram eram homens piedosos, não eram homens sem fé. Não eram homens que não acreditavam na salvação, não. Eram homens crentes, piedosos. E choraram profundamente, choraram aos gritos ali, clamando de dor no coração porque perderam Estevão. Então, eu não sei o que acontece, eu não sei porque dizem essas coisas no meio evangélico. Parece que são invenções bonitinhas que as pessoas criam na sua cabeça e saem falando para consolar de forma errada as pessoas. Alguns dizem, não, mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo não significa, quando fala preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, esse versículo não significa que Deus olha para a morte dos seus santos e fala assim, nossa, que coisa linda. Nossa, que algo maravilhoso, que precioso, que bonitinho, que precioso. Está morrendo, que lindo está morrendo. Olha que... Não é isso. Não é isso. Quando o texto fala preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, essa palavra preciosa tem a ver com peso. Então traduziram errado, porque na época era precioso, era pesado. Então quando alguém ia medir o valor de alguma coisa, media pelo peso. Então, o que era pesado era precioso. Aí traduziram assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas, na verdade, o sentido é pesada é. Pesada é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando Deus vê os seus santos morrendo, o seu coração fica pesado. A maior prova disso é Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chorou. E ele sabia que ia ressuscitá-lo. Ele sabia. Ele já demorou para esperar ele morrer e ressuscitá-lo. Mas quando ele viu o túmulo de Lázaro, o texto fala, Jesus chorou. Por quê? Porque pesada é. É difícil, é dura. É algo que pesa no coração de Deus. Pesada é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque a morte é resultado do pecado. A morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Então Deus nunca vai olhar para a morte como algo bonitinho, precioso, lindo. Nunca ele vai olhar para a morte assim. Ele sempre vai olhar para a morte como um inimigo cruel, como algo ruim, algo mau, algo que não deveria existir. Ele sempre vai olhar assim para a morte. Então esse versículo, traduziram preciosa, está errado.
A tradução correta é pesada é. E se é pesada aos olhos do Senhor, é pesada aos nossos olhos também. Como foi pesada para aqueles homens piedosos a morte de Estevão. Então, se você perder um ente querido cristão, não se culpe se você chorar e padecer e sofrer.